O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Na presença do Espírito Santo, você que ainda encontra-se, seja na sua casa, nos assistindo, ou em qualquer outro ambiente, assim como aqui na casa de Deus, é importante que você possa pedir, nesse primeiro momento, que o Espírito Santo, Ele possa falar ao seu coração. Porque, na verdade, se o Espírito Santo não estiver falando ao seu coração, você não vai conseguir entender qual que é o plano, a vontade de Deus para a sua vida nessa noite. Peça com fé. Nesse pequeno refrão, sinta, permita, libere a presença do Espírito Santo em você. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, Sopra em nós. sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. E peça agora com fé. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Peça com fé mais uma vez. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Amém? Como eu fiquei feliz, quero partilhar com vocês nessa homilia, como eu fico e fiquei feliz, porque a palavra de Deus, ela é para mim um motivo de muita alegria, é um motivo de vislumbrar coisas novas que estão para chegar. Quando o Senhor disse hoje na sua palavra, assim, através do evangelista Mateus: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Eu fiquei imaginando comigo, o contexto que Jesus vivia era um contexto onde, é claro,
havia muita hipocrisia, havia muito farisaísmo. Mas o que Deus está falando hoje para nós? Gente, eu cheguei a ficar assim, com muita esperança no coração, porque não foi só o evangelista Mateus, foi também o profeta Amós. Porque antes que eu adentre naquilo que eu quero te dizer, o profeta Amós vai dizer assim: naquele dia vou reerguer a ruína de Davi. A promessa de Deus para nós nessa noite é reerguer a nossa ruína. Seja qual que seja a sua ruína, qual for a sua ruína, Deus vai nos reerguer da ruína que nós nos encontramos. Por isso que esse é um tempo para nós, que estamos vivendo confinados, às vezes temerosos, preocupados, porque as notícias que mais correm são aquelas que nos tiram a paz, que nos desestimulam. Mas o fato que quem tem que ir para o céu, vai para o céu. Quem marcou, quem Deus colocou no livro da vida, que vai chamar nesse tempo, Ele vai chamar. Seja por causa da pandemia, seja por qualquer outro motivo, se Deus colocou o fim na página do livro da vida lá, da nossa vida, se chegou o seu momento, por qualquer motivo que houver, até mesmo deitado, dormindo, você vai. Mas para nós que estamos aqui, na presença de Deus, e que não sabemos o dia e nem a hora, nós já temos que começar a tomar posse dessa palavra. O que a palavra está dizendo hoje para nós? Não tem condições de Deus reerguer uma casa construída, ou reerguer sonhos construídos, naquilo que está velho. Tem muita coisa velha dentro de nós. Tem muita coisa que a gente tem que jogar fora, gente. Joga fora, tem muita coisa que a gente olha para os sentimentos, tem muita coisa que a gente olha nas nossas amizades, tem muito conteúdo que está mais servindo para nós como algo que nos prejudica do que aquilo que acrescenta de fato. Como Deus vai te dar um relacionamento duradouro, uma relação saudável, se de fato o que hoje está em você ainda é velho? Se o que está em você ainda permanece como obstrução do reerguimento da casa que Deus quer fazer em você, dos sonhos que Deus quer fazer em você. Porque o Senhor está dizendo: naquele dia eu vou construir você, vou te reerguer das ruínas que você se encontra. Você está se sentindo hoje em meio a ruínas? Ruínas talvez do ponto de vista do seu relacionamento conjugal, ruínas talvez do ponto de vista da sua economia, do seu financeiro, talvez você esteja desempregado, ruínas porque você está se sentindo fracassada, depressiva, ruínas porque você se sentiu traída. A pessoa que mais você confiava foi aquela que justamente te jogou os pés. Ruína porque você se sente solitário, sozinho. E porque se sente sozinho, muitas vezes, a sensação é como de vez em quando eu digo que parece que tudo está como se fosse num quarto escuro, como não se tem janela, não se tem porta, também não se sabe qual que é a direção a ser tomada. Qual que é a ruína que você se encontra? A ruína porque esperou que talvez, no decorrer de tudo que você lutou, você viu que mais perdeu do que você realmente conseguiu. Ruína porque você fez as escolhas erradas, colocou gente errada na sua vida, abriu as portas do que é santo para você, para dar aquilo que não deveria dar, que é o seu sagrado, para pessoas que não são, ou melhor, que elas não têm Deus, que elas não querem compromisso com Deus, entraram na sua vida, arruinaram a sua vida, pisotearam o jardim da sua história. Quantas ruínas nós nos encontramos, ruínas de fé. Quantas pessoas não conseguem mais rezar porque não tem estímulo, não tem força. Vivem a vida assim, mais nas práticas religiosas, talvez nas práticas religiosas, do que mesmo naquele encontro pessoal com Jesus. Qual que é a ruína que você se encontra? A ruína do medo. Porque o medo se transforma em ruína em nós. E o medo nos paralisa. A gente passa a ter medo de tudo, daqui a pouco a gente está vivendo patologias. Qual que é a ruína que você se encontra? Mas eu quero dizer para você que Deus vai reerguer a minha casa e a sua casa, você acredita?
Seja vocês que estão aqui, seja vocês que estão aí nos acompanhando, assistindo essa Santa Missa. A promessa de Deus hoje, gente, se você não levar a sério, eu quero dizer que eu, Padre Júnior, vou levar. A promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida é: eu vou naquele dia reerguer a tenda de Davi. Deus vai nos levantar. Deus está purificando a terra, gente. Deus começou a purificar a terra. Ninguém é bobo, todo mundo sabe que o mundo do jeito que ele se encontra ele tem prazo de validade contado. O Senhor Jesus está voltando. E não é para ninguém ter medo da volta dele não, ele está voltando para colocar a casa em ordem, porque infelizmente bagunçaram a casa toda que ele organizou. Tudo que Deus fez maravilhosamente bem, nós desorganizamos. Mas ele vai colocar a casa em ordem. Só que quando ele chegar, ele precisa encontrar a casa do nosso coração e da nossa alma em ordem. É isso que precisa acontecer. Porque diz Amós que mudarei a sua sorte. Depois você lê Amós capítulo 9, no versículo 14. Diz o Senhor que vai mudar a nossa sorte. Meu povo cativo, eles reconstruirão as cidades devastadas. Se você se encontra nessa noite devastada por muitas que sejam as situações, os desafios, as lutas que você tem enfrentado, leva isso no seu coração. Deus já mudou a nossa sorte. Deus já mudou a nossa sorte, Ele não vai mudar não, Ele já mudou a nossa sorte. Saia com essa promessa na sua vida, a sua vida será reerguida. Deus mudou nessa noite a minha e a sua sorte, porque se eu não acreditar, não adianta eu celebrar essa missa. Se eu não acreditar que a palavra de Deus tem poder, eu estou sendo somente um servo, um profeta, um sacerdote inútil, porque a palavra de Deus ela é viva. O que está aqui não foi escrito por mim não, é obra do Espírito Santo, foi Ele que inspirou. Se eu não acreditar que Deus vai mudar minha sorte, que Deus vai me reerguer do lago de lodo e de lama que eu me encontro, como diz o salmista, eu não estou simplesmente falando aqui para vocês e perdendo o meu tempo. Mas é promessa de Deus. Só que também tem uma outra história que eu gostaria de refletir dentro dessa mesma perspectiva. A palavra de Deus diz para nós, Eclesiastes capítulo 3, olha para cá, presta atenção, Eclesiastes capítulo 3, e eu quero que essa palavra caia no seu coração. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, um tempo de plantar, há um tempo de arrancar o que se plantou, há um tempo de matar e tempo de curar, há um tempo de demolir, há um tempo de construir, há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de gemer, há um tempo de dançar, há um tempo de atirar pedras e há um tempo de ajuntá-las, há um tempo de abraçar e tempo de apartar-se, há um tempo de procurar e um tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, há um tempo de amar e também até um tempo de odiar, há um tempo de guerra e também há um tempo de paz. O que mais me chama a atenção nesse livro de Eclesiastes é que muitos de nós não conhecemos mais o tempo de chorar. Você tem chorado? Você tem se humilhado diante de Deus? Porque tem muita gente que está com o coração tão duro que não consegue chorar mais. Gente, as lágrimas é dom de Deus. Quando a gente chora, a gente alivia o coração. Eu costumava dizer antigamente que eu chorava até inauguração de supermercado. Eu melhorei um pouquinho, passei a chorar em bula de remédio, aí agora eu estou melhor, estou mais equilibrado, agora eu estou no tempo de sorrir. Mas para dizer para vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, que existe um tempo debaixo do céu para cada coisa. Chore agora. Tire um tempo para chorar diante de Deus e contar para Deus as lutas que você tem passado. Dobra o seu joelho até o chão e fala: Senhor, eu me humilho diante de vós entre lágrimas, porque o meu tempo de sorrir chegará, o meu tempo de reerguer chegará, o meu tempo de amar chegará, o meu tempo que eu vou fazer a colheita chegará. Você crê nisso?
É palavra de Deus. E se você está chorando hoje, você vai sorrir amanhã. Mas é importante você entender que nessa vida há um tempo para cada coisa. E para aqueles que estão nos ansiosos de plantão, os ansiosos de plantão quer dizer, há um tempo para cada coisa. Não apressa o tempo não. O tempo de Deus vai chegar. Só que esse tempo de Deus, quando chegar, precisa encontrar o seu coração melhor do que está. Precisa encontrar os seus sentimentos mais organizados. Precisa encontrar sua alma mais confortada. Uma alma que não está confortada em Deus, ela se perde muito facilmente. Busca conforto. Olha para as escolhas que você fez, mas não lamenta sobre elas se elas não foram tão boas. Mas que a partir desse dia de hoje você possa dizer, o que eu errei me ajudou a crescer. Eu consigo ser melhor do que eu fui. Eu consigo colocar pessoas melhores na minha vida. Eu consigo fazer escolhas mais acertadas. Tem um grande amigo meu que ele diz assim, pena que quando a gente já aprendeu de fato a viver nesse mundo, está na hora da gente morrer. Porque quanto mais se vive aqui, mais se aprende. Agora, se tem pessoas que vivem nesse mundo aqui e não aprendem, elas não aprenderam o que de fato é o tempo de Deus na vida delas. Porque a gente tem que aprender, nós estamos aqui para aperfeiçoar, nós estamos aqui para evoluir. Se a gente não crescer, se a gente ficar aquela mesma criança, ou melhor, se a gente deixar com que a criança infantilizada, imatura, pirracenta, ficar dentro de nós querendo dominar o adulto que nós somos, nós vamos perder muito tempo na vida. Porque tem gente que já está com uma idade considerável e qualquer coisinha ele se fecha como se fosse uma ostra. E quer que todo mundo fique ao redor dele se bajulando ele, porque ele precisa ser o centro das atenções. E ninguém que está num tempo desse aguenta a gente assim, né? Porque afinal de contas todo mundo precisa cooperar para que todo mundo tenha vida. Para que todo mundo seja feliz. Porque se você não quer ser feliz, deixa o outro ser. Porque talvez o tempo do outro é de ser feliz, se o seu ainda está nos odres velhos. Se você prefere colocar o pano novo como remendo naquilo que já está velho, é um problema seu. Mas deixa aquele que quer renovar a vida, deixa aquele que quer respirar vida, deixa aquele que quer sonhar vida, deixa aquele que quer sonhar os sonhos de Deus, deixa aquele que quer amar. Porque eu sempre digo aqui, um ser humano que não ama, meu Deus, que cadáver que anda por aí. Porque com todas as implicações de amar, amar foi a coisa que mais Ele nos ensinou. Pena que vocês aí não conseguem ver o tamanho da imagem que existe aqui, de Jesus pregado numa cruz. Por que Ele parou naquela cruz? Porque Ele amou. Ele não usou ninguém para atingir os objetivos dele. Ele não tirou dignidade de ninguém, Ele não tirou dinheiro de ninguém. Ele deu a vida dele, Ele deu o sangue dele, porque Ele acreditou no amor, Ele acreditou em cada um de nós. Sabe o que é mais, às vezes mexe comigo? Porque Deus continua no dia de hoje, dizendo para mim e para vocês, para nós, eu acredito em você, por isso que eu vou te levantar. Eu acredito em você, eu vou te levantar porque eu acredito em você. E quando eu te levantar, você vai ver que foi a minha mão que te levantou. E você vai perceber que o que eu mais desejo é que você seja feliz. Agora, gente, chega de ficar comendo lavagem de porcos. O filho pródigo, quando entendeu isso, ele largou tudo que tinha e voltou para a casa do pai. Larga essa vida velha, larga essas amizades velhas, larga essas conversas velhas, larga esses pensamentos velhos. Coloca coisa nova dentro de você, renova o seu espírito, renova a sua visão de mundo. Tentaram talvez quebrar as asas que você tem. Tentaram-se muitas vezes quebrar as nossas asas. Mas Deus dá outras hoje, para que a gente possa voar cada vez mais alto. O problema é a gente convencer disso, porque muitas vezes a gente prefere ficar na plateia do que ir para a cena da própria vida. A gente é muito mais fácil, tem pessoas que às vezes gostam que o outro dirija a vida por ela, porque é uma forma também de conivência quando ela precisar reclamar da vida que tem. Porque não, outros fizeram isso comigo, mas cadê sua participação, criatura? Não tem, não é ser humano. Então que hoje o odre que existe em você seja renovado, porque Deus vai colocar vinho novo em você.
Aceita agora essa promessa. Deus prometeu em Amós e Ele vai fazer. Ele só quer que o odre que existe em mim e em você seja novo, porque quando Ele dá, nós vamos ter que suportar. Suportar por quê? Porque vai ser graça demais. Vai ser tanta alegria, tanta promessa, que você e eu vamos ver assim, olha, o que Deus fez foi maior do que eu imaginei, do que eu pedi. Porque Deus não é do tamanho do pensamento do humano não, viu? Deus vai além. Que você colha nessa noite as promessas de Deus. Qual que é a promessa? Deus vai te levantar. Deus vai te mudar, ou melhor, Ele vai te levantar e vai mudar a nossa sorte. Confia. Feche seus olhos. Traga as mãos no seu coração, você que nos acompanha nesse momento, você que está nessa igreja. Traga as mãos no seu coração. Reza comigo nesse momento. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu desejo nesse momento. Eu desejo neste momento. Que a profecia de Amós. Que a profecia de Amós. Ela se realize na minha vida. Ela se realize na minha vida. Eu tomo posse, Jesus. Eu tomo posse, Jesus. O Senhor vai mudar a minha sorte. O Senhor vai mudar a minha sorte. O Senhor vai me levantar. O Senhor vai me levantar. Porque o odre que existe em mim. Porque o odre que existe em mim. Está sendo transformado nessa noite. Está sendo transformado nessa noite. O Senhor vai me mostrar. O Senhor vai me mostrar. Qual grande é o seu poder na minha vida. Quão grande é o minha vida. Qual grande é o seu poder na minha vida. Quão grande é o Senhor na minha vida. Qual grande é o seu poder na minha vida. Quão grande é o seu poder na minha vida. Por isso eu digo. Por isso eu digo. Há um tempo debaixo do céu para cada coisa. Há um tempo debaixo do céu para cada coisa. Mas eu profetizo, Jesus. Mas eu profetizo, Jesus. Que o meu tempo. Que o meu tempo. É de sorrir. É de sorrir. O meu tempo. O meu tempo. É de amar. É de amar. O meu tempo. O meu tempo. É de levantar. É de levantar. O meu tempo. O meu tempo. É de brilhar. É de brilhar. O meu tempo. O meu tempo. É de vencer. É de vencer. Porque eu nasci para vencer. Porque eu nasci para vencer. Porque eu vou vencer. Porque eu vou vencer. Porque eu posso tudo em Ti, Jesus. Porque eu posso tudo em Ti, Jesus. Amém. Amém. Canta ainda para terminar. Ó vento impetuoso. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, Fortalece o que é fraco com Teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra